sobre os pontos cardeais ou os pontos de orientação. Bem, são 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Todas as vezes que vocês forem estudar, sempre se atentem para a letrinha que está ao lado. Norte, N, sul, S, leste, L, oeste, O. O norte também, ele pode ser conhecido como setentrional ou boreal, o sul, meridional ou austral, e o leste, oriente, oeste, ocidente. Mas, professora Camila, eu estou olhando aqui no meu livro que o leste apareceu com a inicial L e com a inicial E. O oeste com a inicial O e com a inicial W. Isso porque nas bússolas vai aparecer o E e o W porque vai se referir à língua inglesa. Então, E quer dizer leste em inglês, east, e W quer dizer west. Por isso que vocês vão ver em algumas bússolas e até no livro de vocês como está demonstrando, ok? Então, vamos agora aprender a nos orientar, certo? Primeiramente, a gente vai ter que ver onde é que o Sol nasce. O Sol nasce no lado leste. Eu vou posicionar o meu braço direito na posição do leste. Está aqui o nosso Sol representando no lado leste. Olha o L, a letrinha L aqui de leste. O meu braço esquerdo eu vou colocar, consequentemente, o lado oposto, que é o oeste. Quando eu encontrar o lado do Sol, eu já vou encontrar os demais pontos cardeais. O norte, que é a minha frente, e o sul, que é atrás de mim. Então, eu já encontrei o leste, encontrei o lado que o Sol nasce, eu já encontro os demais pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul, ok? Vamos ver agora uma imagem aqui de Joãozinho aqui. Joãozinho, a primeira coisa que ele fez foi encontrar a posição do Sol. Ele viu que o lado do Sol é o leste, esticou o bracinho direito do lado leste. Quando Joãozinho abriu o outro braço, ele já encontrou o oeste e, consequentemente, encontrou o norte, que está à frente de Joãozinho, e o sul, certo? Já aprendemos a primeira parte, que são os pontos cardeais. Pronto, tem outros? Tem sim, os pontos colaterais. No livro de vocês vai estar mostrando direitinho exatamente essa imagem aqui, certo? Então, os pontos colaterais são aqueles pontos, a junção que fica entre os pontos cardeais. Então, eu tenho aqui o norte e o leste, o sul e o oeste. Então, entre o norte e o oeste, eu tenho noroeste. Entre o norte e o leste, eu tenho nordeste. Ele vai ficar exatamente aqui, ó, entre no meio. Entre o sul e o oeste, eu vou ter o sudoeste. Entre o sul e o leste, eu vou ter o sudeste. Então, os pontos colaterais, eles vão ficar, ó, entre os pontos cardeais. E por isso, a junção do nome com o outro formam os nomes dos pontos colaterais. Então, a gente já aprendeu 8 pontos, os cardeais e os colaterais. E a gente vai sempre focar nesses 8 pontos. Eu vou explicar mais à frente por quê. Aqui são os pontos subcolaterais. São mais complexos. Ou seja, quem geralmente vai utilizar esses pontos são os navegadores, nos mapas, certo? Eles vão utilizar por meio da bússola, que a gente também vai ver. Então, os pontos subcolaterais é a junção, porque eles ficam no meio também entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, quando eu junto o norte com o nordeste, eu vou ter o nordeste. Quando eu junto o leste e o nordeste, eu já vou ter o nordeste. Já o leste-sudeste vai ficar entre o leste e o sudeste. O
O sul-sudeste vai ficar entre o sul e o sudeste. O sul-sudoeste já vai ficar entre o sul e o sudoeste. Próxima imagem vai mostrar o restante dos pontos subcolaterais. Oeste-sudoeste, que fica entre o oeste e o sudoeste. O oeste-noroeste fica entre o oeste e o noroeste. E o noroeste vai ficar entre o norte e o noroeste. Eita, é muita coisa. Mas como eu falei, a gente vai se atentar mais aos pontos colaterais e os pontos cardeais, certo? Esse aqui vai ser mais os navegadores, a marinha, quando usam planos cartográficos, eles usam mais os pontos subcolaterais, certo? Então, os pontos cardeais, eles vão servir, é tipo uma espécie de orientação pra gente. Tipo, quando eu quero chegar a algum lugar, eu vou pedir informações à pessoa. Eu não sei chegar à escola Castro Alves, como é que eu faço para chegar até lá? Então, as pessoas geralmente vão te dar pontos de referências. A escola Castro Alves vai ficar perto de um posto de saúde, fica perto de uma creche. Então, pontos de referência servem para a gente poder chegar ao lugar com mais facilidade. E os pontos cardeais funcionam dessa forma, para a gente poder nos situar aqui na Terra em relação à posição do Sol, certo? Então, aqui é a rosa dos ventos. É nela em que a gente vai encontrar todos os pontos que a gente estudou até agora. Quais são eles? Cardeais, colaterais e subcolaterais. Lembra que eu falei para vocês sempre ficarem prestando atenção nas letrinhas, que são as siglas. Olha aqui elas de novo, ó, que vai ser muito importante durante as atividades. N de Nordeste, L de Leste, S de Sul e O de Oeste. Então, e aqui são os demais. Aqui na Rosa dos Ventos vai ter também os colaterais e os subcolaterais. Falei lá na bússola, lembram? Pois é. Aqui, ó, como vocês podem ver, apareceu a letrinha E e a letrinha W, porque aqui está representado na representatividade em inglês. East e West, certo? Que é leste e oeste. Então, a bússola foi um instrumento de grande importância para os navegadores, né? É com ela que eles se situavam quando, por exemplo, não tinha sol. A gente, quando é de dia, a gente vê o sol. A gente já sabe que aqui onde o sol nasce é o leste e onde o sol se põe é o oeste. Mas quando ficava à noite, quando estava nublado, então eles utilizavam o quê? A bússola. Como é que funciona a bússola? Vou explicar. Olha só a seguinte imagem. A Terra possui dois polos, polo norte e polo sul. E no núcleo da Terra nós temos metais líquidos e metais sólidos. Isso faz com que a Terra se transforme em um grande campo magnético, que quando formos usar a bússola, aquele ponteirinho, aquela agulhinha, ela sempre vai estar apontando para o norte, para o campo magnético da Terra em direção ao norte. Então, sempre que for utilizar a bússola, que os navegadores usavam a bússola, ele sempre está indicando para o norte. E assim ficava fácil localizar os demais pontos cardeais, certo? Na próxima imagem que a gente vai ver agora é sobre o GPS. Todo mundo aqui já conhece o GPS, né? Com o avanço da tecnologia, ficou muito mais fácil a gente chegar em qualquer lugar que a gente quiser. E muitos aplicativos, motoristas utilizam essa ferramenta, né? Porque com apenas um toque no nosso celular, a gente pode chegar a qualquer lugar, certo? Então, ficou muito mais fácil a gente ir para achar um determinado endereço, chegar ao nosso destino. Então, a tecnologia hoje vem cada dia mais nos ajudando, tanto até para poder dar essa aula para vocês, né? Então, finalizamos mais uma aula de ciências
Espero que vocês tenham gostado. Tirem as dúvidas depois no final, né? E façam a atividade. Beijo no coração e até a próxima!